O Nubank, também como ficou conhecido o roxinho, ficou popularizado nos últimos anos como um dos principais bancos digitais do Brasil. E nesse último mês, ele anunciou que vai fazer a sua abertura de capital na bolsa. Então no vídeo de hoje, eu vou te mostrar se vale a pena ou não investir nas ações do Nubank, como você pode fazer isso e se eu acho que faz sentido, se realmente o Nubank pode ter um potencial de crescimento quando a gente está falando de empresa. Então bora pro vídeo. Fundado em 2013 na cidade de São Paulo, ele acabou se destacando como um grande disruptor no sistema financeiro brasileiro, que a gente está acostumado com os grandes bancos como o Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, mandando em toda a estrutura bancária no Brasil. Então ele surgiu como um banco digital que não tem nenhuma agência e assim se destacou dos demais. Com o passar dos anos, o banco foi recebendo diversos investimentos, e dentre eles a gente tem fatídicos personagens como a Berkshire Hathaway, que é a empresa do querido Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo. E aí muita gente fala, Warren Buffett investiu no Nubank, então é uma boa empresa. Mas o dinheiro que foi investido pela empresa dele no Nubank foi aproximadamente 500 milhões de dólares. E eu sei que para você pode parecer muito dinheiro, mas para a empresa dele isso não representa muita coisa. Então esse investimento pode não ter sido feito pelo Warren Buffett, e sim por alguns dos personagens da empresa, aqueles funcionários que ficam encarregados de investimentos de menor relevância dentro da holding. Então, não necessariamente foi o Warren Buffett que investiu no Nubank. Posteriormente, eles também fizeram aí o lançamento da Anitta como mais um dos membros do conselho de administração da empresa, e muita gente criticou, inclusive, falando que ela não tinha conhecimento sobre finanças e não fazia sentido, o que eu particularmente discordo. Eu acho que ela tem um know-how de comunicação com o público do Nubank, principalmente pelo fato dela ser uma grande artista que tem o conhecimento da linguagem do povo e consegue acessar de forma mais clara. E ela também fez aí o Media for Equity, ou seja, trocou propaganda por ações da empresa. Isso ela já fez há muito tempo também na Ambev, quando ela fez o lançamento da Skol Beats. Ou seja, com esse IPO do Nubank, você pode ser sócio da Anitta e do Warren Buffett, por incrível que pareça. O Nubank surgiu focado principalmente nos clientes de baixa renda, e atualmente ele tem cerca de 48 milhões de usuários e 5,1 milhões de cartões de crédito na sua base de clientes. E eles tiveram justamente o papel de distribuir cartões de crédito para pessoas que nunca tiveram acesso a isso. O próprio cartão de crédito do Nubank não é tão bom assim, ele não tem benefício de milhas aéreas, você não paga taxa, beleza, mas você também vai ter que arcar com não receber nenhum benefício, como acesso a salas VIP e milhas aéreas, como eu já falei. Então, não é o melhor cartão em termos de serviço que ele pode te dar, mas ao mesmo tempo, ele é um cartão mais fácil de você adquirir. Por isso que Banco Inter, Nubank, C6 Bank, todos esses bancos conseguem distribuir mais cartões e assim se popularizar em pessoas de baixa renda. Mas não vamos esquecer que as pessoas com realmente muito dinheiro, têm bilhões ou milhões de reais, elas não vão deixar o dinheiro delas no Nubank. Então, um cliente do Nubank não é o mesmo cliente do Itaú. E é por isso que, na minha visão, a cada 200 clientes do Itaú, a gente tem uns 2 do Nubank, em termos de patrimônio. Por isso que pode ser perigoso a gente só levar em consideração o número de clientes. E mesmo assim, o Itaú tem 55 milhões de clientes, mais que o Nubank, mas ao mesmo tempo, o Nubank surgiu em 2013. O Itaú já é muito antigo. Ou seja, no horizonte de 8 anos, o Nubank está chegando ali, está no calcanhar do Itaú, sondando e justamente incomodando esses grandes bancos. Então, se você chegou aqui de paraquedas, eu quero te explicar o que é um IPO e o que o Nubank vai fazer. O IPO é um Initial Public Offering, ou oferta pública inicial, quando uma empresa decide listar suas ações na bolsa de valores. Isso acontece porque as empresas querem se expandir. Então, se eu, Vinícius, tenho uma empresa de gás, eu vou precisar emitir novas ações, ou seja, conseguir novos sócios, porque esse dinheiro que eles vão pagar vai ser usado para a empresa se expandir. E é por isso que a Bolsa de Valores é boa para a sociedade, porque é lá onde as empresas emitem suas ações, captam caixa e assim conseguem contratar novos funcionários, investir em novos projetos e fazer a economia girar. Só que o Nubank, ele não decidiu fazer o IPO na Bolsa Brasileira, a B3. Ele acabou optando por fazer o IPO lá na Bolsa de Nova York, a New York Security Exchange. Lá na Bolsa de Nova York, já temos outras empresas, como a PagSeguro, a VTEX, entre também a Stone, que é uma empresa de maquininhas brasileiras. Ou seja, não é porque eles não gostam do Brasil, e sim porque lá tem mais oportunidade. Porque na Bolsa Americana, as exigências são melhores para aqueles acionistas, eles também têm maior liquidez e o dólar é uma moeda muito mais estável. Então, listar na Bolsa do Brasil nem sempre é uma melhor alternativa. Então você vai dizer, caraca, então não tem como investir nas ações do Nubank porque eles vão fazer o IPO lá fora? Não, você consegue fazer isso do Brasil de duas maneiras. A primeira maneira é criando conta numa corretora lá do exterior. E aí tem a Avenue, que é uma corretora criada de brasileiros para brasileiros. Então você pode investir em ações no exterior através do Brasil por meio da corretora chamada Avenue. Ela é listada lá fora, mas você também tem acesso aqui no Brasil. Fora isso, você também vai poder comprar as BDR, que são recibos de ações. Ou seja, esse recibo, ele sobe e desce, tem a variação de oferta e demanda,
assim como a ação do Nubank. Então, é como se fosse uma representação da ação do Nubank aqui na Bolsa Brasileira. E aqui na nossa Bolsa, a gente tem BDR da Apple, da própria XP, que é listada lá fora, tem BDR da Microsoft, da Amazon, Nvidia, várias empresas que são gigantes e listadas lá fora. Então, as BDRs também são um ótimo mecanismo para você investir no exterior sem necessariamente ter uma conta lá fora. E é assim que eu, Vinícius, invisto, porque menores de idade não podem ter conta no exterior. Porém, o Nubank fez uma estratégia sensacional e isso é resultado de um processo de meses e meses. Nos últimos meses, eles compraram a Easy Invest, que é uma corretora de valores aqui do Brasil, até relativamente grande. Essa corretora passou a se chamar NuInvest. Ou seja, o Nubank deixou de ser só um banco e passou a também ser uma plataforma de investimentos. Então, para os mesmos clientes que antes eles ofereciam CDB, agora eles podem oferecer tesouro direto, ações, fundos imobiliários, ETFs. Ou seja, para uma empresa financeira, eles têm mais produtos para vender. E assim, eles faturam mais com corretagem, atendimento, suporte e tudo mais que você já sabe que o Nubank tem destaque, principalmente no suporte, tanto que ganhou um prêmio da Forbes como o melhor banco do Brasil no ano de 2020. Dentro do programa Nos Sócios, eles abriram a oportunidade para alguns clientes se tornarem sócios do Nubank de graça. Basicamente, você ia lá, se inscrevia no programa no dia 9 de novembro, que já passou, e participaria, quase que um sorteio, para receber algumas BDRs do Nubank, que tem o código NUBR33. E assim você teria uma representação da ação lá fora, aqui no Brasil, com custo zero. E a grande estratégia disso é que eles aumentam a base de investidores da nossa bolsa, porque se eles têm praticamente 50 milhões de clientes e eles conseguem distribuir, digamos, 400 mil BDRs para essas pessoas passam a investir na bolsa. Então, eles aumentam o número de CPFs na bolsa de forma absurda, democratizando e trazendo realmente uma coisa que faz sentido, que é o cara investir numa empresa de verdade. E isso, para a empresa, também representa o que a gente chama de LTV nos negócios. O LTV é Lifetime Value, ou seja, o valor que aquele cliente tem ao longo dos anos. E se a gente está falando do Nubank, que tem um público de baixa renda, geralmente esse público não consegue aí ter uma ascensão financeira. Mas em caso de ascensão financeira, esse público poderia migrar para outros bancos como Itaú, Bradesco, Santander, que oferecem mais serviços e são mais compreensíveis com quem tem mais dinheiro, digamos assim. Então, eles querem aumentar o lifetime value do cliente, fazendo com que o cliente continue no Nubank. E é por isso que você tem acesso ao programa das BDR, porque você se fidelizando, se tornando sócio daquele banco, eu acho que é muito mais difícil você acabar abandonando. E ali você já está com a corretora, aí começa a investir em ações pelo Nubank também, aumenta a sua usabilidade da plataforma, o cliente gera mais receita e assim o bolso do banco fica cada vez mais cheio. Essas ações, eu peguei aqui alguns detalhes que são importantes para você conseguir participar, tá? O primeiro é que você teria que ser um cliente ativo, sem bloqueio com nenhuma transação e ter tido uma operação nos últimos 30 dias na conta, ou seja, não pode estar devendo nem nada do tipo. Você receberia 1/6 de uma ação ordinária classe A, ou seja, da ação lá no exterior da Nu Holdings. E aí você tinha que reservar no aplicativo e depois disso você já ia estar sendo sócio do Nubank. E agora a gente vai para a tela do computador para falar da parte que interessa. Será que realmente o Nubank vale o que estão cobrando? O Nubank vai abrir capital valendo 274,7 bilhões de reais. Enquanto o Itaú, que é um dos maiores bancos do Brasil, tem mais cliente do que o Nubank, e a gente vai fazer mais algumas comparações aqui, tem um valor de mercado de 212,9 bilhões. Ou seja, o Nubank, com menos tempo, menos clientes, menos receita, menos lucro, vale mais do que o Itaú. E por que isso acontece? Quando a gente está falando das finanças, a gente está assumindo que uma coisa vale a tudo aquilo que ela vai gerar no futuro. Então, se eu, Vinícius, quero te vender esse celular, eu vou te cobrar tudo aquilo que eu acredito que ele vai valer no futuro. Ou seja, quanto de caixa que ele pode me gerar. No caso do Nubank, a gente tem uma expectativa de que o banco aumente muito a sua base de clientes e assim se torne, por exemplo, o maior banco do Brasil, dando como exemplo. E assim, ele valeria muito mais do que o Itaú. Ou seja, uma empresa vale o que ela vai gerar no futuro, trazida a valor presente. E no caso do Nubank, a expectativa que os investidores têm é que ele gere muito caixa no futuro, ele venha dar muito lucro. E isso seria a perspectiva positiva para as ações. E agora, a gente vai abrir um site chamado Banco Data. Esse site mostra pra gente alguns dos dados dos bancos. E no caso, eu peguei aqui o Nubank e o Itaú pra gente comparar. No caso do Nubank, ele tem um total aí de ativos que totaliza 61 bilhões de reais. Ou seja, ele tem aí, junto de disponibilidades, créditos, enfim, não vou entrar aqui na parte contábil, cerca de 61 bilhões de reais. Enquanto o Itaú tem um ativo total de 1.844 bilhões de reais. Ou seja, tem muito mais ativo, muito mais cliente e muito mais lucro. Porque eu não sei se você sabe, mas o Nubank passou a dar lucro há muito pouco tempo. Aqui está o resultado dele, ó, dava prejuízo, 88 milhões, 97 milhões, e ele deu um lucro lá no segundo trimestre de 2020 e agora de novo no primeiro e no segundo trimestre de 2021. Ou seja,
Um banco que dava prejuízo constante agora passou a dar lucro. E isso foi interessante para a perspectiva do investidor, porque parece que a empresa agora está realmente determinada a ter bons resultados. E outro ponto interessante é que o banco tem um índice de Basileia muito alto. Se a gente for comparar com o Itaú, o índice de Basileia é estrondosamente diferente, tá? O Basileia do Itaú é 14,9 e aqui é 85,8. Isso é muito bom para o Nubank, que mostra que ele está pouco alavancado. Mas a estratégia do Nubank não é a mesma do Itaú. O Itaú financia imóveis, ele te ajuda a financiar carro, ele também tem um monte de seguradoras. É outro propósito de banco. Então não tem como a gente comparar. O Nubank hoje é um banco de varejo, ou seja, para grande população, para uma grande massa, ao mesmo tempo que é um banco de investimentos, porque tem uma corretora. Então o mercado está enxergando isso como um grande potencial de valorização. Eu, Vinícius, acredito sim no Nubank, mas eu não sei ainda, não tomei uma decisão se eu vou entrar ou não no IPO. Eu prefiro ter a minha carteira com bancos mais sólidos, porque eles tendem a distribuir mais dividendos e respeitar um pouco mais o que a gente está falando aí de solidez financeira, dar um resultado mais previsível. E assim, você pode fazer um bom investimento comprando no Nubank. Eu acredito que pode ser uma boa ação, até porque a gente está falando de um Brasil que tem 200 milhões de pessoas que ainda podem muito e muito serem educadas financeiramente. Então pode ser sim um bom investimento. E diz aqui nos comentários o que você achou do vídeo e se você pensa em entrar no IPO do Nubank. Tamo junto! É só o começo, meu nome é Vinícius Penido e eu te vejo no próximo vídeo.